bem-vindos ao canal Despertar Verde. Hoje o palestrante é um engenheiro eletricista especializado em eficiência energética que atua em uma multinacional de embalagens plásticas de consumo, que é a empresa Amcor. Utilizando-se da experiência dele e do vasto conhecimento, trouxemos para debater um pouquinho sobre a temática que remete a relevantes impactos socioambientais vinculados ao esgotamento dos recursos naturais e às mudanças climáticas, no qual vem sendo discutido em conferências internacionais sobre as emissões de gases de efeito estufa e sobre o aquecimento global. Antes de mais nada, eu quero agradecer a participação do Nilson em ter aceitado esse convite de estar aqui conosco no Despertar Verde, trazendo um pouquinho do seu conhecimento e sua experiência numa temática tão importante que é a eficiência energética e como ela é vista dentro das grandes organizações. Nilson, antes eu quero agradecer a sua participação nesse ciclo de palestras, né, num tema tão importante que é a eficiência energética, e separamos 3 questionamentos, né, para ele estar aqui explicando de uma forma bem sucinta, né, e a pergunta inicial é: E vou começar falando um pouco sobre investimento próprio em corpo técnico. Isso é uma tendência que as grandes corporações e organizações têm no momento, que é o quê? É criar uma equipe dedicada para realizar a gestão integrada de energia da empresa. Um outro ponto é a revisão da política. Então, esse é um ponto muito importante, porque é daí que a gente vai ter decisões de cima para baixo, top-down, decisões top-down. Então, a política é muito sucinta, com poucas palavras, mas que dizem muita coisa. Então, a partir dessa política, a gente faz vários desdobramentos para realizar o trabalho. O outro ponto são as metas ambientais, por exemplo, redução de gases de efeito estufa. Então, hoje em dia, as grandes corporações perguntam não só mais sobre a energia em si, mas também a redução ou as emissões evitadas de CO2, por exemplo, que isso pode trazer, que esses trabalhos podem trazer. E também a redução de custos, claro, que é um grande ponto importante para as empresas. Então, reduzir custos com energia elétrica possibilita que as empresas se mantenham sempre competitivas perante os seus concorrentes. Então, finalizando, essa visão atual de grandes empresas em relação à gestão integrada da energia. Uhum. E Nilson, você havia comentado que esse investimento em corpo técnico próprio não era enxergado como uma necessidade antes, né, das grandes organizações, que é um investimento alto, de ter uma equipe especializada, somente destinada, responsável pela questão da energia. O que acontece? De um tempo para cá, o custo da energia se tornou um custo muito relevante dentro da produção, do processo em si. Então, tornou-se necessário esse tipo de profissional. Então, antigamente, a energia era uma coisa muito barata, ninguém dava atenção para a energia, mas hoje em dia é um suprimento caro que você precisa adquirir para ter sua produção em si. Então, antigamente, a gente tinha esse custo muito irrisório e hoje em dia a gente tem esse custo muito relevante. A gente pode até fazer um paralelo com as nossas casas. É verdade. A gente teve um custo de energia muito crescente nesses últimos tempos. Então, para as indústrias, claro, guardadas as devidas proporções, a gente tem, no setor industrial, sempre teve um custo de energia, um preço, uma tarifa menor, porém, é um custo relevante para a gente. Então, para muitas empresas, esse custo ou é o primeiro custo, ou é o segundo, ou é o terceiro. Então, imagina, você ter o seu primeiro custo matéria-prima,
o seu segundo custo, folha de pagamento, e o terceiro, energia elétrica. Então, é um custo relevante para as empresas hoje em dia. Então, tornou-se necessário, e esse investimento ele retorna quase que imediatamente. Acredito que todas as organizações, principalmente as maiores hoje em dia, todos os recursos naturais eles estão tornando-se caro, né? E fazendo com que as empresas repensem na sua questão de consumo e geração. E você falou também da questão das metas ambientais, né? Que hoje em dia é cobrado pelos clientes, como que está sendo produzido esses produtos. Então, eu queria que você desse mais algum exemplo assim para a gente. Hoje em dia, a gente como fornecedor, a gente recebe questionamentos de clientes. Se temos programas de eficiência energética, se compramos energia limpa, advindas de fontes renováveis. Então, hoje o cliente não quer mais só comprar o produto em si, ele quer comprar o produto e quer saber se a gente tem alguma responsabilidade ambiental agregada a isso. Então, é muito normal que isso aconteça. E, claro, nós como grande corporação, nós investimos em eficiência energética, compramos energia de fontes renováveis. Então, preenchemos vários dos quesitos que os clientes questionam hoje em dia. Uhum. Bom, então, resumindo, são 4 aspectos importantes que as grandes organizações elas têm em relação à gestão da energia, que é investimento em corpo técnico próprio, que eu acho que é isso muito bacana a gente despertar, principalmente para as pessoas que estão assistindo, de se qualificar, de buscar esse mercado, né? Já que as grandes empresas elas estão investindo nesses profissionais. A questão da política energética dentro da organização, as metas ambientais, de serem algo questionado pelos próprios clientes e a redução dos custos. No escopo integrado de energia, gostaria de tocar em 3 pontos principais. Apresentar 3 peças-chave aqui que devem ser trabalhadas e que devem trabalhar junto. Intimamente interligadas. Que o primeiro ponto é negociação de energia, grandes blocos de energia, no mercado livre. Então, explicando muito rapidamente o que é o mercado livre. É um mercado onde você tem a liberdade de comprar energia do gerador de energia que você bem entender. Então, isso traz competitividade, com isso, preços menores. Então, a gente tem ganhos financeiros com esse tipo de trabalho, fazendo contratos de longo prazo, com preços bons. Então, esse é o primeiro passo. O segundo é trabalhar no quesito de obras estruturais. Então, o que eu chamo de obras estruturais? Obras de subestações, essa migração para alta tensão. E o que isso traz de benefício para a gente? Primeiro, o financeiro. Então, no momento que você migra para alta tensão, você tem tarifas de distribuição menores. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, de confiabilidade. A partir do momento que você tem uma subestação robusta em alta tensão, você tem falhas na rede elétrica menores. Então, a energia que você recebe, ela é mais estável. Então, isso traz ganhos de produtividade, você tem menos fábrica parada, ou seja, cada vez que você tem uma parada de fábrica de vinda de falha elétrica, você demora um tempo enorme para voltar a fábrica a rodar do jeito que estava rodando antes. Então, tem perda de produção. Eu acho que entra na questão financeira, né, da queima dos maquinários, tanto da produtividade, de você reduzir essas falhas e não prejudicar os maquinários, né? Isso. Tem falhas que não prejudicam. A fábrica é desligada e depois você volta, só que você tem a perda de produção.
E tem falhas que causam danos também. Então, aí eu vou falar um pouco da outro benefício, o terceiro benefício, que seria de qualidade da energia. Então, né, nessa alta tensão, você tem menos distúrbios elétricos que prejudicam os equipamentos, queima de equipamentos, máquinas que não funcionam da forma correta. Então, tem todos esses benefícios, essas obras estruturais que eu comento. E, por último, a parte de eficiência energética em si, que está muito atrelada também, não só a troca de equipamentos em si, mas também com o trabalho desde do comportamento das pessoas, conscientização, campanhas de energia, até a troca de equipamentos. Troca de equipamentos ou até mesmo apenas uma automação do equipamento que você já tem. Então, às vezes, uma automação, utilizando o equipamento que você já tem, já traz uma economia enorme. Então, a gente tem trabalhos desde que o investimento é zero ou muito baixo, até investimentos altos. E tudo isso norteado pela ISO 50001. Isso é legal, é um bom ponto de partida para quem não sabe por onde começar. Então, seguir a ISO 50001 é um bom ponto de partida, porque ela traz uma série de quesitos, uma série de preceitos para que se tenha uma gestão eficiente da energia. Então, é muito importante você ter o trabalho de uma ISO ou uma metodologia que você pode criar também. Porém, ao utilizar a ISO, você possibilita que os projetos de eficiência energética que estão rodando ali dentro da ISO não morram. Então, a partir do momento que você tem um projeto pulverizado de eficiência energética, sem um controle, sem uma gestão por uma ISO, por exemplo, 50001, a tendência desses projetos é morrer com o tempo. Porque você para de acompanhar o projeto, você para de revisitar aquele projeto se perguntando se aquela tecnologia é a mais adequada para o momento. Então, é muito importante que esteja ligado esse tipo de coisa. Eficiência energética com a ISO. Ou seja, você vai trabalhar na melhoria contínua do sistema de gestão em si e a melhoria contínua do desempenho energético dos seus equipamentos, da sua instalação. Então, feito isso, a gente tem esse tripé, esses 3 pontos principais que eu comentei e que devem estar intimamente interligados, que é a parte de negociação, obras estruturais e eficiência energética em si. Dentro da eficiência energética, você havia comentado na questão recursos humanos, né? Treinamento, mudança de cultura, campanhas. Cita um exemplo para a gente, para explorar um pouquinho, como que você enxerga essa mudança de cultura a partir dessa eficiência energética, né? Você que deve ter acompanhado desde o início a implementação da ISO, como que você enxerga essa mudança de cultura? A mudança de cultura você tem que trabalhar de forma contínua. É um trabalho de formiguinha. Tá? Então, você tem que sempre estar treinando, estar revisitando, estar relembrando. Então, é como se fosse aquela curva de sangue que a gente tem em trabalhos com segurança do trabalho, por exemplo. A partir do momento que a pessoa já está trabalhando, esquecendo de se cuidar, de cuidar do outro, de usar os seus EPIs, enfim, ela tá deixando, está correndo mais risco, é a hora de você fazer mais o treinamento. E aí volta aquele nível de atenção. Então, com a eficiência energética é bem parecido. Você tem que estar sempre treinando e fazendo campanhas para que aquele nível de atenção volte para o nível que você acha adequado. É muito importante para que haja o engajamento, a proatividade. Então, sem governança, você não tem uma organização, não tem trabalhos bem definidos. O colaborador que faz parte do time não entende a sua importância dentro do todo. Então, é uma das principais partes. Então, você pode criar um time de energia
para uma planta, para um conjunto de plantas. Então, vai depender da sua realidade. Então, mais é importante que exista um time de energia. O que eu chamo de coração do time de energia é a nossa pessoa de meio ambiente, sustentabilidade, a nossa pessoa aqui, a nossa figura de manutenção, a nossa figura de processos e a nossa figura de produção. Então, esse aqui, vamos dizer assim, é a nossa linha de frente de trabalho. Então, essas pessoas aqui é que vão ser proativas, vão propor projetos, fazer é a nossa linha de frente. Então, e não só essas pessoas. E agora eu vou comentar a parte que suporta também todo esse trabalho. Então, a gente também tem a parte de segurança, a nossa parte de comunicação, que a gente já comentou, a importância de campanhas, de conscientização, comunicados. Então, a gente acha que não tem ligação, tem ligação. Uhum. Né? Comunicação é muito importante. Comunicação, todo esse trabalho que a gente está fazendo sem comunicação não funciona. A parte de recursos humanos também é muito importante, que eu puxo o gancho do treinamento novamente. Então, recursos humanos vai nos munir de informações, por exemplo, acerca de matriz de habilidades dos colaboradores. Então, quais são os gaps? O que a gente precisa treinar? Qual que é a periodicidade disso? Como que a gente formaliza os treinamentos? Então, tudo isso é importante, tá? E a gente tem suporte aqui da área de recursos humanos. A parte financeira, então a gente está sempre em contato para aprovação de projetos, submeter os projetos. Então, a gente tem toda uma equipe da parte financeira também que a gente precisa ter esse contato. A parte de suprimentos. Então, a parte de suprimentos também não é só apenas um setor de compras em si. Então, tá intimamente ligado com a manutenção. Então, a partir do momento que você está trabalhando com um time de energia, tem uma ISO por trás, todas as compras, as novas compras de equipamentos, não precisa ser o fator decisivo, mas o desempenho energético precisa ser considerado. E a parte de operações em si, o nosso time de operação, que é todo o restante da fábrica. Então, todo esse time está trabalhando de forma integrada, correndo para o mesmo lado, em busca do mesmo objetivo, para que a gente tenha sucesso. E, acima de tudo aqui, a gente tem o site manager, o gerente de planta, que é o principal interessado nesse trabalho todo. Por quê? A gente vai reduzir a despesa, e redução de despesa com energias, energia elétrica, gás, eletricidade, é uma energia, é um resultado que é direto no resultado da empresa, é uma despesa direta. Uhum. Então, é o nosso principal interessado. E também é a pessoa que vai nos suportar. É a figura da alta direção. Uhum. Então, essas nossas figuras importantes, sem o apoio da alta direção, que pode, aqui no caso, eu estou citando o site manager, mas pode ser a presidência, a diretoria. Então, todo esse time de energia sem apoio da alta direção não faz sentido também. Então, voltamos, né? Desde a primeira pergunta que eu respondi lá no começo. A mudança da política, que vai trazer decisões top-down, alinhamento da presidência, da direção, do gerente do site. Então, tudo isso tem que estar muito bem alinhado para que haja engajamento de todos e que os trabalhos, de fato, façam sentido. O trabalho dessas pessoas do time de energia não é um trabalho dedicado para isso. Ah, tá. Por isso, como se fosse um conselho mesmo, né? Isso. É um comitê, é um time de energia
que não trabalha focado. No caso, o focado sou eu, né? Mas esse time de energia tem todas as suas atribuições, mas também participa desse conselho, esse comitê, esse time de energia. Acho que a gente pode fazer um fechamento, né? Quero agradecer a sua participação novamente, tá dispondo do seu tempo nesse horário, né? E acho que deu para esclarecer bastante como funciona um setor de eficiência energética dentro de uma grande organização. A gente viu que tem energia, na verdade, ela tramita em todos os setores dentro de uma indústria, né? De uma organização. E tem um importante papel, uma grande responsabilidade, né? Agradeço também o convite. Todos os assuntos que a Valenza está abordando nesse ciclo de mini palestras são assuntos muito relevantes para a sociedade em si. Mas, assim, a ideia mesmo é despertar, tanto nos profissionais que atuam na área, pessoas que estão buscando uma recolocação de mercado, entender que essa integração de várias ações é importante a gente ter esse conhecimento, né? Por mais que às vezes a gente não trabalhe diretamente, porque igual você falou no time de energia, envolve um membro de cada setor, então sempre a gente tem que estar preparado, né?